O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Nos últimos 3 minutos, nós vimos o amoroso convite do Salvador para irmos a Ele, não a uma religião. A palavra religião vem de religar ou reconectar, considerando que o homem perdeu a conexão com Deus. Porém, é Deus quem faz essa reconexão, não o homem. Quando o homem tenta se reconectar com Deus, ele parte do princípio de que é capaz de fazer isso seguindo uma lista de regras. O resultado? Suas regras acabam sendo mais para prejudicar o ser humano do que para ajudá-lo. Suas regras viram um sacrifício que joga para escanteio qualquer sentimento de misericórdia. Foi o que os judeus fizeram com o sábado, o dia que era para servir de descanso na lei que foi dada a Moisés. Como estavam com fome, ao atravessarem um campo de cereais, os discípulos de Jesus começaram a colher espigas, esfregá-las com as mãos e a comer os grãos. Nada de estranho até aí. Você também come aveia, que é um grão cru, esmagado ou moído. Segundo a lei dada no Antigo Testamento, aquilo não era roubo, pois era permitido que um viajante se alimentasse das plantações alheias, desde que não usasse uma foice. Deus pensava sempre no bem-estar dos viajantes, numa época quando não havia lanchonetes nas estradas, por exemplo. O problema para os fariseus foi os discípulos terem feito aquilo no sábado, e os fariseus consideravam isso como trabalho, se alimentar como trabalho. As intenções de Deus são para o bem-estar do ser humano, não para o seu sofrimento. A história do cristianismo está cheia de casos de autoflagelo, de pessoas que causam sofrimentos a si mesmas, chicoteando o próprio corpo, subindo escadarias de joelhos, ou até se deixando pregar numa cruz, achando que o seu próprio sofrimento serve para pagar por seus pecados. Mas como pagar por algo que já foi pago há 2000 anos? Talvez você pergunte, e o jejum, por exemplo? Vou dizer o que é o jejum, a abstenção de alguma coisa. Você se lembra daquela vez em que ficou tão apaixonado por alguém que até se esquecia de almoçar e jantar? É desse jejum que a Bíblia fala, de você ficar tão apaixonado por Deus que as coisas perdem sua importância. Jesus mostra aos fariseus que Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia. Lembra a eles que Davi e seus homens, quando tiveram fome, comeram os pães que ficavam no templo, que só os sacerdotes podiam comer. É claro que se na época de Davi se naquela época Davi tivesse sido respeitado como rei e não precisasse viver no exílio, ele não precisaria ter feito aquilo. E o que nós lemos aqui? O Rei dos Reis, o sumo sacerdote, aquele que é maior que o templo de Jerusalém, aquele que é Senhor do sábado, está sendo rejeitado por sua nação neste evangelho que nós estamos lendo, principalmente pelos religiosos de sua época. Se Jesus tivesse sido recebido como rei, os seus discípulos não precisariam fazer aquilo. Ao deixar de lado a misericórdia e valorizar o ritualismo, a religião acaba deixando Jesus de fora. E para dar mais uma prova de quem ele realmente era, nos próximos 3 minutos, Jesus irá exercer misericórdia no dia que ele mesmo criou, o sábado. Visite www.3minutos.net.